E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? E por aí? Deixa eu só aumentar o volume. Tô me escutando. Aí, tô te escutando. Tá me escutando? Eu tô te escutando Nossa, e o negocinho da ring light, assim, sumiu exatamente agora. Se eu mostrar a gambiarra que esse celular tá em cima de duas caixas, mais uma mala de viagem. Então, a gente não fala esses detalhes. A minha também não tá, tipo, numa coisa muito profissional, né? Tem que falar Tem de uma algumas luzes, tem algumas luzes aqui, mas elas são bem portáteis. Uma canequinha pra entrar no clima da live. Isso aí. É. Estamos aqui, ó, sempre abraçadinhos na nossa brochura favorita, né? Esperar só mais um minutinho aí, uns 2 minutinhos, a gente começa de fato. Vamos. Apresentando a gente enquanto isso, né? Porque a gente está no Instagram profissional, né? Então às vezes a pessoa pode não conhecer. Bom, meu nome é Gustavo de Cavalcante, eu sou diretor da FC Intercâmbio de Vitória. E aqui, para mim tá aparecendo embaixo, né? Para vocês eu não sei. Mas tá o Roberto, ele é o nosso representante aqui no Brasil da Island, que é uma escola maravilhosa. Uma escola assim. As outras que não escutem, mas é a escola preferida. É uma escola Pode escutar. maravilhosa, eu já estudei lá, então assim, é super incrível. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quer morar um tempo no Canadá, quer trabalhar, estudar, quer fazer um programa diferenciado, às vezes você já tem um pouco de inglês, como que dá para fazer isso? E o melhor, no final da live a gente vai anunciar, né, Roberto, uma promoção, tá? Muito, muito incrível, gente. Muito, muito incrível. Muito bom mesmo. Agora, se quiser se apresentar, Roberto, quando as pessoas chegam, fica à vontade. Claro, tudo bem, pessoal. Eu sou o Roberto, representante da Island aqui no Brasil. Então, eu fico aqui, né, ajudando os meus parceiros a realizar os sonhos de morar, trabalhar, viver no Canadá, e a gente tem programas muito legais para todos os perfis, né, desde o estudante, adolescente até, enfim, não tem limite de idade. E é isso, a gente vai tirando a dúvida aos pouquinhos que a gente tem, né, de opções de programas no Canadá. Bom, então, vamos começar? Bora. Tá. A gente vai fazer um bate-bola, assim, eu vou falar de algumas questões técnicas, eu vou falar o que dá, algumas regrinhas, e o Roberto vai falar qual o caminho que você deve seguir do que eu tô falando. Então, vamos lá, vocês vão entender o que a gente vai fazer. Então, pensando em, eu tenho vontade de morar no Canadá, eu tenho vontade de estudar no Canadá, eu tenho vontade de estudar e trabalhar no Canadá, né, porque muita gente quer trabalhar, né, para ter o dinheiro aí para se manter enquanto está lá. Gente, tem como, e a forma é muito tranquila e tá agora mais tranquila aí com a promoção. Então, a gente hoje vai dividir em 2 tópicos. A gente vai falar um pouquinho de college público e a gente vai falar um pocão de college privado, que é onde a gente vai focar um pouquinho hoje, mas a gente vai fazer essas diferenças aí, como que faz para ir num caminho, como que faz para ir no outro. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho de college público. Aí você, Roberto, vai me complementando, vai ficar à vontade, tá? Me interrompe, me corrija se eu falar alguma besteira aqui. Perfeito. A palavra é sua também, tá? O college público, ele se diferencia do college privado por algumas características. Vou falar pontos positivos do college público e também tem alguns pontos negativos. Então vamos começar pelos pontos positivos. O college público, ele tem uma vantagem que, quando eu falo college, gente, é como se fosse estudar alguma coisa, como se você fosse estudar alguma coisa tipo técnica lá, um tecnólogo, não é tipo assim, entrar na universidade exatamente, não, depende. É porque o ensino do Canadá não é exatamente igual ao do Brasil. Então, assim, não é faculdade, universidade, ponto. As nomenclaturas são um pouco diferentes. Mas é um curso, quando você faz um público, quando se fala público, a pessoa pensa assim, é de graça. Primeiro erro, não é de graça. Público significa que ele tem dinheiro do governo e que é do governo, porém, elas são pagas. E aí vem a pegadinha. O college público no Canadá é mais caro que o college privado. Então, esse é um primeiro ponto do college público, que é um ponto negativo. Só que ele tem uma vantagem. O college público no Canadá, ele normalmente, por ser, ele ficar dentro de campos de universidades, de faculdades lá, acaba que você
contempla uma gama maior de matérias. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso de alguma coisa relacionada à enfermagem, relacionada à pedagogia, áreas diversas, né? Então, o college público ele abarca todas as áreas. Como você pode ter que escrever mais ou menos na universidade, você tem um catatal de cursos, né? Pode ser publicidade, jornalismo, pedagogia, comunicação, o que você quiser. Então, isso é uma vantagem do college público. Ele é vasto, né? Tem várias áreas. Ele tem a questão, o ponto negativo de ser mais caro. Esse mais caro do college público é mais ou menos o dobro ou triplo, às vezes, dependendo de onde você quiser estudar para fazer o college público. E a grande vantagem do college público é a seguinte: ele dá direito a uma coisa chamada PGWP, que é basicamente, assim, bem curtamente explicando, é uma permissão que você tem, depois que você acaba o período do college, de ainda ficar no Canadá só trabalhando. E aí essa permissão de PGWP, ela pode variar, ela pode ser de 2 anos, 3 anos, mas dependendo do curso que você fez. Mas aí você ganha a vantagem de ficar no Canadá depois que você acaba o curso e pode ficar esse ano aí, o ano, 2 anos, né, só trabalhando, então você consegue ter essa experiência. E a grande vantagem também é que, para quem pensa, né, o Canadá, gente, é um país muito específico com coisas de imigração. Então, quem não é uma pessoa de imigração, ela não pode ficar falando coisas de imigração. Então, a gente não vai aprofundar em imigração, mas a gente vai dar algumas orientações. Então, para quem gosta do PGWP, quem tem vontade de emigrar, o PGWP, se a pessoa tem a condição financeira, ele tem um ponto positivo, porque esse período que você fica pós o college, que é o do PGWP trabalhando, ele conta pontos para o sistema de imigração do Canadá, que do privado não conta. Então, vocês vão ver que tanto no college público quanto no college privado, que a gente vai falar depois, você tem direito a trabalhar. Isso é maravilhoso. Então, enquanto você estuda, você tem direito a trabalhar meio período. Meio período seriam 20 horas semanais aí, para contemplar essa carga horária. E aí você pode fazer isso tanto no college público quanto no college privado. Eu falei que no college público, esse trabalho conta para os pontos da imigração lá na frente, mas não enquanto você trabalha estudando. O ponto que vai contar para a imigração é só depois lá no PGWP, tá? E o college público também, ele é mais complicado, né? O college privado, a gente vai ver que, assim, uma prova online você consegue fazer. Os pré-requisitos para você entrar no college público, além de ser mais caro, são mais complicados. Você tem que ter um nível de inglês bem superior aí, ele é mais difícil. E nem sempre você... O meu amigo, produção aqui, diz que o áudio tá ruim. Tá ruim? Eu tô te escutando. Tá fazendo barulho talvez do ventilador? Tem um barulhinho aí, mas é bem de leve. Será que eu... Continuar. Se é muito ruim, vocês me falam aqui. Beleza? E aí o PGWP, ele, como eu falei, ele vai contando pontos, né? E aí esses pontos você pode futuramente usá-los, sendo que no privado você não pode. Tá? Depois eu vou citar mais algumas coisas aí diferenciando os dois. Agora eu vou passar para o Roberto. Roberto, quero fazer o college público no Canadá, em Vancouver, em Toronto, né? Que são cidades assim, todo mundo quer ir, né? Quero fazer o college, não necessariamente, né? Porque vocês com Petro e até a volta. Qualquer lugar do Canadá. Isso, faz parte do Canadá, mas quero fazer um college no Canadá público. Como a Ayla aqui, ela pode me ajudar nesse processo de ir para um college público? Uhum. Fala aqui enquanto isso eu vou pegar o microfoninho. Explica sobre o PEP pra gente. O que é PEP? Eu vou voltar um pouquinho, eu acho, para falar um pouquinho sobre... existe essa ideia de college e universidade no Canadá, que é uma coisa bem diferente. Às vezes as pessoas confundem um pouco que college é apenas cursos, né, técnicos e profissionalizantes, e na verdade existe uma diferença, né, no ensino superior. A divisão de colleges para universidades é que os colleges são voltados para o mercado de trabalho, enquanto as universidades são voltadas para o mundo acadêmico, para as pesquisas. Então, assim, a grande principal diferença entre uma universidade e um college é isso, né? O college é realmente, os cursos são criados e são é tudo baseado no que o mercado precisa, né? Que o governo canadense considera necessário.
Então, essa é a grande diferença. Então, assim, o caminho para entrar nesses colleges públicos, né, a princípio, o estudante precisa ter um nível de inglês bem alto. Normalmente, os colleges públicos, eles pedem que o estudante tenha uma média de 6,5 para cima no IELTS, para conseguir né, acompanhar as aulas e tudo mais. E, claro, tem a questão que o Gu falou do valor, que costuma ser uma média de 18, 20 mil dólares o ano. Oi, Gustavo, tá me escutando? Tô ouvindo, só tô botando áudio aqui e respondendo, pode ficar tranquilo. Tá. Eu tô só vendo o teto, agora sim. Não, é porque quando eu fui buscar, como tá na gambiarra aqui, o negocinho tá na frente da câmera, então eu não tava lendo os comentários. Agora que eu tô vendo todo mundo falando assim, o áudio não tá bom, o áudio não tá bom. Então, eu sou completamente míope e eu não consigo ler nada. E se eu tiver que começar a ler, eu não consigo falar. Então, assim, eu sou disléxico também. Mas acho que agora então, melhorou, né, gente? Tá ótimo. Mas pode continuar assim, falando. O estudante precisa ter um nível de inglês bem bom. Normalmente, o estudante precisa ter um nível de 6,5 para cima no IELTS para entrar nesses colleges. E tem a questão financeira, que também é um investimento bem maior que um college privado, né? Aonde que a gente entra como escola nos colleges públicos? Afinal de contas, nós temos um college privado, né? A gente entra porque a gente tem um curso que se chama Pathway Universitário, que é um curso de preparação para entrar na Universidade Canadense, né? Como vocês sabem, o sistema de ensino é totalmente diferente, então a gente entende que o estudante precisa estar preparado academicamente para acompanhar as aulas. Isso é muito importante para o estudante, porque ele vai ver a diferença quando ele estiver nas aulas, né? A gente tem dados que 40% dos estudantes, eles reprovam ou eles desistem no primeiro ano de college, porque às vezes eles entram com IELTS, mas eles não conseguem acompanhar as aulas. O que é não acompanhar as aulas? Eles não sabem fazer uma redação de 1000 palavras de acordo com as regras canadenses, apresentação oral, trabalho científico, enfim. Eles acham, né, que sabem, mas na verdade não sabem. E é isso que o nosso curso faz. O nosso curso prepara o estudante para ser um excelente estudante universitário no Canadá. Então, o nosso curso é tão complexo que das mais de 90 universidades que a gente tem acordo, a grande parte, praticamente todas, aceitam o nosso certificado como o único comprovante de inglês. Então, isso que é o grande barato, né? Não só o estudante ele fica pronto academicamente para chegar no primeiro dia do college e já arrasar, fazer todas as tarefas certinho, não perder, não reprovar, acompanhar, como ele também não vai precisar fazer um teste de IELTS e enfim, né, ele já vai poder aproveitar esse teste, o certificado da IELTS para poder entrar diretamente no college. Então, é um programa bem específico e um programa bem puxado, né? Eu acho que é um programa mais puxado que a gente tem dentro da IELTS, mas isso é uma excelente porta de entrada para as universidades. Eu acho que a qualidade do programa está muito nas universidades que a gente trabalha, né? A gente está fisicamente em Toronto e em Vancouver, mas a gente trabalha com universidades espalhadas por todo o Canadá. Hoje são mais de 90 universidades que têm parceria com a IELTS. Então, tem no nosso material, tem no site a listinha de né, quais são as universidades que a gente tem parceria, e ali diz tudo se aceita o nosso certificado, se não aceita. E nós temos um setor especializado, né, na nossa escola, que eu acho que isso também é um super diferencial. Nós temos um setor de Pathway, onde a gente separa esse setor por mercados, né? Então, a gente tem as pessoas que cuidam do mercado do Brasil, isso é muito legal, porque o nosso estudante chega lá para conversar e ele vai fazer um planejamento, aonde que ele quer estudar, que curso que ele quer, quanto que ele pode pagar, né? Se ele quer o PGWP no final, porque ele está pensando numa imigração futura. Então, a gente tem esse trabalho de consultoria e a gente ajuda os nossos estudantes totalmente sem custo nenhum. Então, eu acho que isso é uma questão super importante, né? O estudante vai para lá para aprender o inglês, mas a gente faz todo o planejamento dele acadêmico para ele ir para um college público depois. E como agência, né, como ETC, eu também posso dizer assim, gente, que às vezes vocês ficam, como agente da agência é quem fica cara a cara com o cliente, às vezes a gente quer apedrejado, né? Só que com a Ayla aqui a gente nunca é apedrejado, porque assim, eles sempre respondem com prontidão, eles ajudam mesmo, porque nem sempre também, né, Roberto, a pessoa chega lá, quem dera se todo mundo fosse assim, né, olha, eu quero fazer enfermagem em Toronto e tenho esse dinheiro aqui, não é assim. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei nem qual faculdade eu quero fazer, nem qual college. Agora tive um caso com vocês mesmo, que a gente estava aplicando para uma menina que queria fazer um curso, mas aí a nota dela não pegava, então ela mudou, ela queria fazer enfermagem, e aí ela mudou para pedagogia. Então, assim, eles ajudam com todo um processo, não é só assim, é isso aqui. Não, eles mandam assim,
né? Tem o site lá de vocês agora que vocês fizeram novo, que é maravilhoso, que tem as informações, pra gente fica muito fácil mostrar para as pessoas, para saber já, assim, quanto paga cada universidade, o que exige. Eles ajudam gente em tudo. É muito, muito maravilhoso mesmo. É muito eficiente, verdade. Sem puxar saco ficar live com você. Mas o setor de Pathway é um setor bem redondinho. Eu acho que essa questão também da gente separar por mercados, né, que é um outro diferencial da ILAC, a gente tem os nossos setores de atendimento, tanto os estudantes como as agências, são todos divididos por mercado. Então a gente consegue dar assistência para os alunos brasileiros, né? Nós temos uma pessoa que senta com o nosso aluno, que vai fazer um planejamento com ele, entender aonde ele quer chegar, quanto que ele quer investir, né, onde que ele quer morar. Então, nós temos uma equipe que faz isso, né? E não é aquela coisa de marcar o horário, bater na porta. É aberto, é simplesmente chegar e sentar e conversar. Tem o nome do país de todo mundo. Eu acho que isso é legal porque deixa o aluno bem à vontade, né? Nem todo mundo chega lá sabendo o que eles vão estudar. Isso é fato, né? Tem muitos alunos que chegam com uma ideia e quando eles chegam, eles vão conhecendo o país, vão conhecendo os colleges, vão visitando... Opa! Caio. Tudo bem aí? Pode continuar, tudo ótimo. Só caiu o celular. Eu fui acenar para as pessoas aqui. É ao vivo, gente. É ao vivo. Pronto, voltei. Mas é isso, eu acho que ter esse setor faz total diferença, né? Então, basicamente, o estudante ele tem um prazo que ele precisa aplicar. Então, normalmente, a gente pede para esse estudante que está pensando em fazer um college público que ele comece a fazer esse processo com mais ou menos 1 ano a 9 meses de antecedência, porque a gente precisa calcular quanto tempo que ele vai precisar de aulas de inglês, né? Quando precisa fazer a aplicação do visto, que costuma levar uma média de 3 meses. Então, ele precisa saber tanto quanto que aquele college vai estar aberto as inscrições para a gente conseguir fazer o processo para o estudante. Então, a gente sabe que às vezes os estudantes são ansiosos e eles chegam e dizem, eu posso começar em setembro, agora, né? Agora em setembro um college público não dá, porque normalmente essas inscrições já fecharam lá atrás, 6 meses atrás. Então é por isso que a gente tem uma pessoa especialista para fazer isso, porque ele vai saber o calendário de todos os colleges, qual é o prazo que tem que entregar a documentação, qual é o prazo limite para chegar no Canadá, calculando o número de inglês que o estudante precisa, porque cada estudante vai precisar de uma quantidade de inglês diferente, de acordo com o nível que o estudante tem e de acordo com o college que ele quer estudar. Então a gente tenta fazer esse planejamento o mais certinho possível daqui, mas chegando lá a gente sabe que os estudantes acabam às vezes assim, evoluindo mais rápido, ou trocando de ideia, enfim, né? Vai variando. E o Brasil, uma piada, né, que a gente tem interna aqui no setor que eu vou abrir, gente, é porque todo mundo chega falando, no Brasil todo mundo acha que é intermediário. E aí, como a maioria dos cursos às vezes depende de algum nível intermediário avançado, o ideal é fazer. Se você quer já saber mais ou menos como é o seu nível, a gente pode mandar a provinha da ILAC também online, para vocês terem uma noção. Porque tem muito básico que acha que é intermediário, tem muito avançado que acha que é intermediário. Mas sabe, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que não sei se o brasileiro acha que todo mundo é intermediário, mas eles realmente eles são diferentes na hora de se fazer comunicar, né? Tipo, o brasileiro não passa fome, ele pode saber zero palavras de inglês. Então, ele se arrisca um pouco mais. Eu acho que é por isso que a gente vê que os nossos alunos conseguem evoluir, porque como a gente testa eles a cada 15 dias, eles conseguem fazer essa progressão mais rápido, porque eles realmente são pessoas mais sociais, eles são mais sociais, eles não têm tanto medo de errar, né? E isso em relação a outras nacionalidades, a gente acaba tendo bastante vantagem. Então, isso é bom. O Gabriel, ele perguntou, responde aí para ele, quanto tempo que a pessoa pode ficar no Canadá? Então, na verdade, depende, né? A gente está falando o quê? A gente está falando de um college de 2 anos, de 3 anos, uma universidade. Então, o tempo vai depender do que o estudante está fazendo lá. O tempo, por exemplo, que o estudante faz o inglês para se preparar para o college vai depender do nível de inglês que o estudante tem, como eu comentei, e qual college que ele quer estudar. Né? Pelo menos 2 meses que os colleges pedem que o estudante faça o pathway. Né? Então, vai variar de 4, 5, 6 meses. Aí depois tem mais o tempo do college, que pode durar 2 anos, pode durar 3 anos. Ou se vai para uma universidade depois, que pode ficar mais 2 anos. Aí você pega o PGWP, mais 2 anos. Então, assim, às vezes um curso que de 2 anos, né, acaba virando muito mais tempo, assim, né? É muito importante. E aí você acabou de fazer o PGWP também, se quiser tentar aplicar, né? Para ficar no Canadá para sempre. Exatamente.
a gente sabe que tem várias formas, né? Hoje são mais de 60 programas de imigração, né? Tem várias formas. Às vezes as pessoas pensam que o PGWP é o único caminho, mas não necessariamente. Tem pessoas que têm perfil de outras formas. Então, isso é sempre legal quando o estudante tem esse objetivo, é já bater um papo com a agente de imigração, que seja registrado, tem autorização do governo para falar um pouquinho, porque os caminhos são vários, né? Não é uma fórmula de bolo. O que funciona para mim não é o que funciona para ti. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, às vezes, quando a gente fala sobre, principalmente os estudantes que chegam, e a gente sabe que o estudante que vem normalmente pensando em college, ele está pensando lá na frente. E eu sempre falo, a porta de entrada no Canadá, a entrar pela porta da frente é o estudo, né? Só vai sair o estudante que quiser, porque ele pode, melhorando, ele pode sair de um curso, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, pegar o PGWP, enfim, tem várias opções, assim. Então, tudo é uma questão de organização. Não, desculpa. Tem mais 2 perguntas aqui, ó. Tô gostando, hein? Porque tem, às vezes, você faz live assim, né? Fica um monte de grilo. Felipe, esse tem gente aqui, tem vida. Então, que bom. Ó, primeiro, Adriano, saudade de você. Bem-vindo. Ele trabalhou na ETC há muito tempo. Olha, o Samp ICM perguntou: eu morei 10 anos nos Estados Unidos e me formei em high school em Somerville, Massachusetts. Isso me ajudaria na aplicação para o college? Então, o aluno internacional, ele precisa de uma certificação, né, de inglês. Então, é muito importante que ele tenha, se ele não for se ele não tiver um documento dizendo que ele é nativo, ele vai precisar de um certificado, dependente do tempo que ele ficou. Então, pode ser que ele precise pouco tempo, 8 semaninhas na IELTS, que já pegue o certificado, ou pode ser que ele faça um IELTS direto e já tire a nota que precisa para a aplicação, né? Mas estudantes internacionais precisam ter uma certificação de comprovação de nível de inglês, que pode ser através do IELTS ou através de um Pathway, como o que a IELTS oferece. Ó, a Emanuela... tem um Lud perguntando a partir de qual idade pode fazer o college? College? A partir de 18 anos, né? 18, 19, né? Depende da província, né? Mas é para poder trabalhar. 18 anos dá para aplicar já. Porque aí a pessoa também procura um college que aceita a cidade, né? Então não tem problema. Mas é mais difícil eles irem tão novinhos assim. Não é todo estudante que termina o high school já vai direto. Normalmente eles tiram um ano e aí depois eles vão, né? Se organizam naquele ano, porque normalmente precisa de pathway. Então, mesmo que acabe o high school, ele vai precisar de um tempinho para se organizar para entrar, né? E a Emanuela está perguntando sobre cônjuge e filhos. E aí pode levar. Então, pode levar o cônjuge e os filhos? Nos colleges públicos, sim, né? Então, o filho, ele pode se matricular não, que ele não vai ter capacidade, mas a partir de 5 anos você consegue matricular. Eu vou falar 5 anos assim, como uma regra básica, porque no Canadá as províncias têm regras específicas de cada província. Então dá para falar assim, no Canadá. Depende de onde você está falando. Se é na British Columbia, Ontário, depende muito. Mas assim, em regra geral, mais ou menos, quando a criança tem uns 5 anos, você já consegue matriculá-la em uma escola pública lá, né? Lembrando que é um processo, não é assim, consigo matricular, cheguei e matriculei. Às vezes vai ser difícil perto do seu endereço, então você tem que pesquisar com calma, contar com profissionais para fazer um planejamento, para você não trocar o pé pelas mãos. Não, é um passo de vida, né, o college público. É uma mudança, assim, de status totalmente. E levar o cônjuge pode, inclusive, a gente tem que ser honesto. Eu vou falar o que é a lei e o que acontece, gente. Olha, o college público você pode levar o cônjuge? Pode. Perfeito. Depois a gente vai falar do college privado, teoricamente, na grande maioria, não deveria. Só que a regra do Canadá, ela é um pouco nebulosa, assim, porque por mais que, teoricamente, no college privado não possa levar cônjuge, a gente já aplicou e conseguiu o visto para várias famílias, mesmo com college privado. Então, assim, você pode... O segredo você pode tentar. A gente nunca vai falar que vai poder, porque se você for ver pela regra, não pode. Mas acontece muito. A gente já aplicou. Família, vocês querem tentar aplicar? É uma chance. Vamos ver qual é a análise do pessoal de lá, né? Do consulado. Às vezes eles deram para a família inteira. Várias vezes. Então, assim... É mesmo? Várias. Então, pode acontecer. Não tá ali no papel, mas pode acontecer. Então, a gente sempre diz assim, eu como representante de um college privado, eu sempre digo, a regra é não, né? Quem tem direito a esse visto é o estudante.
Então, mas a gente sabe que tem estudantes que aplicam e às vezes conseguem, às vezes não conseguem, mas realmente não é um fator decisivo, né? Inclusive, para não falar assim que eu tô sendo, tô dando um jeitinho, gente. Eu estive agora, antes da pandemia, num evento do consulado que eles fizeram aqui no Espírito Santo. Eu perguntei isso para eles. Então, assim, para o próprio cônsul que aprova ou reprova as pessoas. A pessoa, o homem, a mulher, ele nem respondeu direito. Sabe quando a pessoa fica assim... Então, assim, se ele, o próprio pessoa que aprova, deu a entender que pode acontecer, então, assim... Se você tiver, claro, você tem que estar prestes a fazer um investimento também, porque o visto não é de graça, né? Mas se você ainda mais para aplicar para a família. Mas assim, do visto também o custo vai ser menor, né? Mas você tenta, né? Se você quiser. Mas a gente nunca vai orientar falando que pode, né? Então, responde a pergunta aí da Manuela, do cônjuge, do filho. Tem mais alguma coisa? Eu fiz uma notinha aqui, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa você lembra de mais alguma coisa do college público que você acha que vale a pena de... Acho que... uma coisa em relação a datas, né? Uma coisa das então, datas o college também... público... o college público normalmente ele tem o início em setembro, janeiro, e algumas instituições oferecem intake de maio, não são todas, então normalmente são 3 vezes ao ano, né? Mas a data principal que os alunos têm que ter na cabeça é setembro, né? Então setembro, janeiro e maio às vezes, então depende muito, assim. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente sempre tem que pensar um ano antes, porque não esquece que tem que escolher o college, tem que fazer um cálculo de quanto tempo precisa de pathway, tem que ter um tempo para aplicar para o visto, e tem que ter um tempo para chegar no Canadá e se organizar, e tem que ter um tempo entre o college e o pathway. Então, e também tem quando as colleges abrem as inscrições, né, que costumam ser com bastante antecedência, bastante mesmo. A gente está falando de colleges que abrem com 10 meses de antecedência. E assim, os estudantes internacionais, eles ficam com as vagas que sobram dos estudantes canadenses. Então, verdade, tem cursos que vão ter 20, 30 vagas, tem cursos que vão ter uma vaga. Então, e lá como é que funciona? First come, first serve. Basicamente, assim, quem é que consegue essas vagas? É por ordem de matrícula. Não existe essa coisa de eu ser mais inteligente, eu tirei nota e o Guto tirou uma nota um pouquinho mais baixa, não importa. O aplicativo dele chegou um dia antes. Um pouquinho. Tá bom, mas o fato é que se tu chegou um dia antes, a vaga é tua. Isso é uma coisa que é assim que funciona lá, e às vezes as pessoas pensam, mas eu tenho, minha nota é super alta, eu sou excelente aluno, não importa. Se perder o prazo, não adianta. Ou se tem poucas vagas e os alunos que se matricularam antes têm notas menores, mas eles têm os pré-requisitos, perdeu as vagas. Então, por isso que precisa com bastante antecedência, porque as vagas são limitadas para estudantes internacionais e, além disso, é por ordem de inscrição. Quem se inscreve primeiro garante a vaga. Então, é assim que funciona, basicamente. Acho que de college público... Opa, desculpa. Não, pode falar. É isso aí, eu ia falar. Eu ia dar meio que um encerramento assim. College público é isso. Então, mais caro, vários cursos, pode fazer no Canadá inteiro. Tem de todas as áreas... O curso também ele varia o preço assim, né? Tem college de $8 mil na província lá de New Brunswick, e tem college de $24 mil. O curso também. Uma coisa legal de universidade que é bem diferente daqui do Brasil, né? É que eu lembro que quando eu descobri isso, eu achei assim o máximo. Normalmente aqui você paga, tipo assim, se você faz um curso tipo biblioteconomia numa faculdade particular, você paga uma taxa. Se você faz medicina, você paga 70 mil vezes mais. Tem muitos colleges no Canadá que às vezes você paga o tuition e o curso não importa. Às vezes, né? Não estou falando todas. Mas tem vezes que às vezes você paga um preço específico e vale para qualquer curso daquele college também. E não é tanta diferença, né, de valor dentro do college, assim, dentro daquele college os cursos variam muito pouco de valor, assim, tem diferença entre os colleges, mas a gente está falando, assim, dos principais colleges que ficam nos destinos mais populares, eles costumam ser de $15 a $20 mil por aí, o ano, né, a gente sempre fala do ano, o valor do ano. Isso. Então, lembrando que o college... Oi, desculpa, Não, eu ia dizer assim que, para mim, eu acho que sempre é importante lembrar que a diferença entre o college e a universidade é isso, né? É mercado de trabalho, college e acadêmico, universidade. Mas, assim, em termos de validade, no Canadá, as pessoas fazem college, né? Quem quer ir para o mercado de trabalho. Verdade. E lembrando que college público lá, gente, a gente tem um sistema aqui no Brasil que é totalmente diferente, né? Estudar no Canadá, nos Estados Unidos, você chega num college, tipo, não vai ter o professor... Gente, hoje a gente vai falar sobre, sei lá, carbono e blá, blá, blá. Não.
ele já Por isso pede que para tem que ir você pro fazer Pathway. tudo em casa. Ele já pede pra você fazer tudo em casa. É para chegar já aqui na aula amanhã sabendo tudo. A gente só vai bater papo e tirar dúvida. O professor lá, o sistema não funciona igual aqui. Então tem que ser para pessoas que estão querendo estudar mesmo. Não é aquela, tipo assim, vou ficar na aula sempre à toa, quando tá chegando a prova, eu estudo e passo a prova. E é isso por isso que eu sempre digo, né? Sabendo que 40% dos alunos internacionais reprovam ou desistem porque não conseguem acompanhar, às vezes não vale a pena economizar e não ir para um Pathway para se preparar, porque é $18 mil que vão pro lixo e vai ter que pagar de novo, né? Então, essa é a diferença, né? Às vezes economizar, já tem um nível bom, mas eu não quero fazer 8 semanas ou 10 semanas de Pathway, depois chega lá e pum, quebra a cara, né? Por isso que os colleges gostam tanto que os alunos venham do nosso Pathway, porque para eles sabem que o aluno está pronto para acompanhar as aulas, porque é isso, né? Não é mastigadinho, é tipo, a aula é isso, vocês têm que estar com o conteúdo dominado para a gente poder só discutir sobre isso, já tem que ter aprendido antes de chegar aqui. Então, é um pouquinho diferente. Pra gente passar pro privado... pode continuar, pode acabar. Não, tem umas assim, perguntas ali, pode falar. De college público? Então, são meio que genéricas. Olha, a Lud perguntou assim, existe um valor inicial ou depende do curso? Acredito que é o valor do college, né? Se for isso, existem colleges públicos aí a partir público, tá? Depois a gente vai chegar no privado, que é bem mais barato. Público, a partir de $8 mil, você consegue achar em algumas instituições de províncias mais interioranas. Agora, se você for falar de Toronto, Vancouver, Montreal... Aí já começa na faixa de uns 14, 15, daí para cima. Mas você consegue achar 8, 9 em alguns lugares mais afastados do Canadá. Outra pergunta aqui que fizeram bom, tem um monte de elogio que eu tô amando, também tenho que agradecer as pessoas. Tem uma BNN... eu não tô lendo nada, me conta se tem uma coisa boa. Tá bom, tá, o pessoal tá gostando. Tem uma BNN ADV, né, advogado, pela ILAC. Qual seria o melhor curso, né? Qual seria o curso mais indicado para a área de negociação? Né, negócios. Então, mas aí a gente está falando de cursos técnicos? Eu acho que a gente pode pincelar assim. Se você for fazer um curso, um college público, vai ter que se fazer uma pesquisa. Porque aí não é muito pelo curso, né? Depende o legal da ILAC é isso. Que, tipo assim, se você estiver confusa, quiser fazer um curso público, um college público, você chega... Quer fazer um college público? Você não precisa saber muitas informações, não. A gente vai te mandar um resuminho, né, da ILAC, e aí você vai preencher. Então, assim, onde eu quero estudar, quais províncias, até qual preço eu posso pagar, eu quero cidades grandes, pequenas, quantos habitantes. Depois que você manda isso pra gente, a gente manda pra ILAC, e a ILAC já chega para você com algumas opções de universidade no portfólio bem bonitinho, assim, essa aqui, os requisitos são esses, você paga isso. Então, eles podem fazer essa busca para você, que é gratuita. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode fazer para o estudante que quer fazer um college público. Se a gente estiver falando de college privado, aí você vai ver lá no final, a gente vai conversar que tem alguns cursos de business, né, que tem de international trade, tem alguns cursos deles que servem para algumas coisas de negócio, tem vários, na verdade. E a gente vai mandar também por e-mail para quem se interessar, tem a tabelinha de preços direitinho, aí já são os cursos específicos. Aí não tem muito que, tipo assim, qual o curso que se encaixa mais. É uma lista de cursos, você olha, se interessou por algum, você pede pra gente, a gente manda uma ementa do curso mais detalhada, do que trata, quanto tempo, o que vai ser estudado lá, né? Tem mais uma aqui, Nesquilar Decorações. Estando cursando college, que no meu caso será de 1 ano, quando devo dar prosseguimento aos estudos para cursar uma faculdade? O college vai ser de 1 ano, vai ser público? Eu não entendi. Então, pessoal, assim, né, para a gente conseguir finalizar a questão do college público, é muito importante também saber que os estudantes conseguem usar os créditos dos colleges para terminar depois a universidade. Então, é muito comum o estudante acabar um curso de 2 anos e fazer transferências para uma universidade e fazer mais 2 anos e ter 2 certificados, 2 diplomas, né? Então, é muito comum. O estudante pode simplesmente acabar o college ou ele pode ir para a parte acadêmica, quem quer fazer mestrado, enfim. Então, existem muitas possibilidades no college público, né? O college privado... Oi? Não, é porque avisaram aqui que tem só um pouquinho de tempo. Então, vamos pular para o privado, que é o mais importante? Vamos. O college privado, pessoal, para quem não sabe, são colleges geralmente, né, pelo menos o college da ILAC, ele é um ILAC International College, é um college para estudantes internacionais.
onde a gente trabalha com cursos na área de business, na parte de atendimento, qualidade de atendimento, e são cursos mais curtinhos, né? A gente tem curso de 6 meses até cursos de 2 anos. O que é muito legal nesses cursos, né? Além deles serem financeiramente são bem mais em conta que colleges públicos, eles são cursos que eles vão dar permissão de trabalho com o visto de estudante. Então, quer dizer que o estudante estuda 20 horas, ele trabalha 20 horas por conta. E quase todos esses cursos, né, eles vão ter eles vão ter o curso só a parte teórica e alguns deles vão ter a parte de estágio também, né? Então, ele acaba sendo um espelho. Então, por exemplo, um curso que dura 6 meses, o estudante pode fazer mais 6 meses de estágio. Durante o período de estágio, o estudante pode trabalhar 40 horas, 20 horas no estágio, 20 horas por conta. Então, ele tem essa permissão. Isso é muito legal, porque é uma excelente oportunidade para o estudante que quer ter experiência de estudo e uma experiência profissional no Canadá também. Então, a nossa escola é dividida em algumas pernas, que a gente chama, né? Nós temos os cursos que são focados em atendimento, que é o Service Excellence for Business, e aí vai ter cursos que vão durar 6 meses, vão ter cursos que vão durar 7 meses, 10 meses, 1 ano, e aí a maioria deles vão ser divididos em ou só o curso, ou curso mais o estágio, e aí a gente chama de co-op isso, né? E a gente também tem uma outra perninha dentro da AILA, que é a nossa School of Business, que é uma escola um pouco mais complexa, vamos dizer assim, né? Porque o currículo foi todo desenvolvido, espelhado no currículo do college público. Então, o estudante vai fazer 1 ano de curso e ele pode fazer mais 1 ano de estágio, se ele quiser. Então, o curso tem 2 modalidades. 1 ano mais 1 ano, né? Então, essa é uma oportunidade excelente para o estudante que está pensando em ficar mais tempo. A gente oferece curso na parte de Sales and Marketing e Business Administration, além de Healthcare Administration, que é focado na parte de gestão para quem trabalha com saúde. Isso é muito legal, porque é uma das poucas oportunidades, é uma das poucas escolas, eu acho que nós somos o único, na verdade, college público hoje no Canadá, que consegue oferecer um curso dentro da área da saúde para os estudantes que já são dessa área aqui no Brasil, porque às vezes o estudante, a gente sabe, né, quem está perto assim dos alunos, sempre os alunos chegam e dizem, eu sou enfermeiro, eu sou fisioterapeuta, sou dentista, o que eu posso fazer, né? Às vezes não vale a pena fazer um curso de business, então vale a pena realmente fazer alguma coisa focada para essa área. Porque aqui no Brasil é muito diferente essa questão da saúde. Os cursos são práticos, né? A gente sabe que dentistas, enfermeiros, eles não são gestores, eles não sabem essa parte de gestão, né? Geralmente o pessoal faz isso depois. Então esse é um curso muito legal, que vai estudar um pouquinho como funciona o sistema de saúde canadense, e aí vai ter depois a prática de fazer estágios dentro de walk-in clinics, hospitais, enfim, né? O estudante, e uma coisa legal é que a escola sempre consegue garantir a colocação desse estudante de forma remunerada, né? Garantir, supondo que o estudante faz a parte dele, que é, enfim, né? A gente ajuda ele a fazer o currículo, a gente chama um fotógrafo para fazer a foto por LinkedIn, a gente trabalha com vários simulados de entrevista, e quando ele termina a parte teórica, a gente consegue as entrevistas para ele também. Então, só depende dele ir lá e conseguir um emprego, né? E é sempre remunerado. Vocês falam que conseguem entrevista, mas vocês conseguem um emprego, né? Porque o estágio... a gente só se diz. a pessoa for muito louca, bêbado, atrasado. É verdade, mas eu vou te dizer que geralmente é isso, é estudantes que chegam, né, a gente já teve casos assim, de ou não aparecer na entrevista, ou chegar alcoolizado, enfim. Mas assim, o brasileiro, por incrível que pareça, a gente tem uma fama muito boa. Então, até a última vez que eu estive na escola, eu estava conversando com as meninas que fazem colocação, e eu estava perguntando como é que está essa questão de colocação. Para o brasileiro não tem nem graça, porque as empresas já esperam os alunos acabarem, e a gente tem uma certa preferência, porque a gente se adapta a qualquer coisa, a gente é simpático, a gente faz amizade com todo mundo. Então, todo estudante ele está qualificado academicamente e ainda se dá super bem no estágio depois. Desculpa. Completando aqui, a Emanuela perguntou qual o tempo mínimo e máximo. Tem curso aí de 26 semanas de college privado. E máximo tem de 92 semanas, né? Que passa de 1 ano aí, 2 anos. É 2 anos quase, 2 anos. E outra, então... aquela que tinha... pode acabar. Pode pagar. Não. Tá, a que tinha perguntado antes, ela completou, ela queria saber se tem como continuar, ela estava se referindo ao COP. Tem sim. Todos os cursos que eles têm, o COP é uma opção sua. Então, por exemplo, eu quero fazer comunicação, né? Communication, eu quero fazer business, eu quero fazer alguma coisa. Se você quiser fazer o curso, ponto, você faz. Se você quiser ficar mais tempo no Canadá, você faz o curso, mais o COP, que tem o mesmo tempo do curso. Então, a opção é sua. Todos os cursos deles têm só o curso e curso mais co-op. Então, todos dá para você
esticar. Um outro O que benefício vai variar aí é Pode falar, o que pode vai falar. variar é o tipo de curso, né? Então, tem cursos que vão ser 26 semanas, e aí exatamente aquele curso tem a opção com co-op que passa a ser 48, então a gente tem de 20, mais 20, que dá 10 meses, né? A gente sempre conta por semaninhas. E tem, claro, os cursos mais longos, né? Que são os cursos que duram 1 ano, e a gente tem, esse ano, na verdade, são 40 semanas de aula, e eles têm uns breaks entre os termos, 2 a 3 semanas, onde eles podem trabalhar full time. Então, na verdade, ele vai ter 12 semanas de férias no primeiro ano, mais 40 semanas de aula, né? Só que essas férias vão ser quebradinhas entre os termos. A cada 9 semanas eles param por 2 a 3 semanas. E aí depois no último ano eles têm a permissão para trabalhar full time, claro, 20 horas no estágio e 20 horas trabalhando por conta. Às vezes o pessoal pergunta assim, pode fazer estágio de 40 horas? Pode, mas não é tão comum assim, você vai diminuir o teu tempo de COP, porque o COP tem um número de horas que o estudante precisa cumprir. Então, se trabalhar mais, vai cumprir antes, né? E uma vez que o COP acabou, tem que voltar para casa. Outros pontos positivos aí que eu queria destacar do college privado também. A entrada no college privado é muito mais fácil. Você consegue entrar com uma prova online da ILAC, então você não precisa pagar um IELTS, um TOEFL ou fazer um PFOE necessariamente. Se quiser, você pode, né? Mas e o nível é bem mais baixo, né? Bem mais baixo. Exige muito menos... A gente está falando de cursos, nossos cursos todos têm entrada em nível intermediário, mais ou menos. Então, assim, a gente tem desde o curso com nível mais baixo, que é o Communications, né, que ele já foca nessa parte de comunicação no início, que vai ter 30 semanas ou 60 semanas, né, que o estudante pode começar com o nível 8 da IELTS, que isso é o 4 do IELTS, né, é um nível totalmente acessível. É mais ou menos onde os alunos brasileiros começam ou eles começam normalmente por ali. Então, e aí depois, claro, até o Business que vai ter nível 12, mas que mesmo assim é 5 do IELTS, né, muito mais baixo que qualquer college público. E também, se a pessoa fizer a prova e não passar, ela faz depois de novo a prova, ela é gratuita, então não tem problema. E muitas vezes a pessoa não passa, tipo assim, fica quase na prova, eles marcam uma conversa com o Skype, às vezes na conversa do Skype eles tiram a dúvida que dá para o aluno estar preparado. O processo é sempre a prova, que é um simulado do Cambridge que a gente tem, é uma prova do Cambridge, e aí depois dessa prova todo estudante vai para uma entrevista, né? Essa entrevista é realmente para o nosso time ver se o resultado da prova é coerente com o estudante, e às vezes tem estudantes que se comunicam muito melhor do que eles escrevem, então ali na entrevista que a gente vai realmente aceitar o estudante ou não no curso, e quando a gente não aceita ele por inglês, a gente mesmo vai fazer um cálculo de quantas semanas esse estudante precisaria de inglês para ir para o Canadá, estudar algumas semaninhas de inglês e já entrar direto no college depois, ele sai daqui com tudo organizado. Perguntaram se tem um simulado gratuito da Ayla, que tem sim. Todo mundo, depois que acabar a live, quem quiser mais informações, tabela de preço, tirar alguma dúvida, manda um inbox no Instagram da ETC, porque eu tô vendo que depois vai cair e não vão conseguir responder mais perguntas. Pode mandar lá que a gente vai responder tudo. Eu vou tentar responder o máximo aqui. Estão perguntando também em relação a trabalho. Gente, o estágio depois que você trabalha, ou o trabalho em si, às vezes você tira $12, $15, $16 por hora, depende de qual trabalho você vai fazer. Depende. Muitas vezes a hora mínima A hora mínima de Toronto é 14 horas e de Vancouver é 12,65. Então esse é o mínimo que paga, né? A gente dólares, sabe que o salário... dólares canadenses. O salário vai realmente variar de acordo com o tipo de trabalho que a pessoa tem, até porque lá eles têm essa questão da tip, né, e acaba às vezes até quase dobrando o valor que o estudante ganha. Então uma coisa que é muito importante, o pessoal diz, mas tem emprego? Gente, Canadá tem muito emprego para todo mundo, não existe estudante que não consiga trabalhar. Por quê? Porque eles têm essa questão de ser eles são super sérios com o tipo de estudante que eles aceitam no Canadá para trabalhar, né? Ele é um país que o estudante que não fala inglês não pode trabalhar legalmente. Eles não querem esse tipo de estudante, porque eles não querem esse tipo de estudante no mercado de trabalho, porque, enfim, né, é um pouco difícil para rodar as coisas. Então, assim, hoje, só quem pode trabalhar no Canadá são estudantes que fazem técnicos profissionalizantes, graduação e pós-graduação. Então, isso já filtra bastante. Isso significa que quando o estudante tem autorização para trabalhar, não são todos que têm, lembrando que a grande maioria ainda vai para cursos de inglês, então esses estudantes, eles nem competem por esses empregos, porque eles não podem trabalhar legalmente. Então, o estudante, ele consegue emprego. Tem muito emprego. O que não tem é estudante com permissão de trabalho na mesma proporção. Então, os nossos estudantes do college, todos eles trabalham. Assim, não tem um estudante que não trabalha. Né? Tem estudante que consegue emprego na segunda semana que chega, né? No momento que chegou lá, já consegue. Eu não sei quando foi a última vez que teve em Toronto, mas assim...
qualquer lugar que a gente caminha, uma quadra, não tem um café que a gente passa que não tem uma plaquinha. Tem aquelas não precisa plaquinhas, contratar né? pessoa. Absolutamente em todos os lugares, né? Em Vancouver também. Vancouver, nossa, as pessoas estão... E o as pessoas brasileiro é pra precisam. frente, é carismático, Exato. eles vão, Não, desenrolam. eles dão E às vezes super fica com bem. nível- às vezes tem um nível de inglês um pouco menor que um asiático, por exemplo, tem a gramática perfeita, mas aí você vai trabalhar ali com cliente, com gente, eles preferem o brasileiro, né? Pela simpatia, Preferem. pelo atendimento. Então, perguntando aqui também, tá. Outra coisa também que perguntaram antes foi em relação ao estágio, gente. Às vezes o estágio também pode não ser remunerado, mas a grande diferença é que se No você nosso caso, não. é verdade. No nosso caso, é 100% remunerado, sempre. Verdade, Independente de ser Vancouver ou Toronto. Então, na Island International College, o estágio é sempre remunerado. Muito bom, muito bom. Isso é importante saber. É verdade, é verdade. O privado, não. Então, uma pessoa perguntou qual o melhor para ela. Não tem como explicar aqui. Depois a gente conversa no inbox e a gente vai ter que perguntar a questão de investimento, quando você quer ir, se você quer levar filho, se você quer ir sozinha, nível de qual inglês. área. Eu acho... o nível de inglês é uma coisa um pouco às mais vezes, específica. Mas tem como a gente às vezes descobrir as pessoas, às vezes as pessoas elas também usam o nosso International College como se fosse uma porta de entrada também. Para quê? Para melhorar o inglês, porque as aulas são todas em inglês, você vai trabalhar em inglês, não tem como não melhorar o inglês junto, né, com o curso técnico profissionalizante. O valor do curso costuma ser quase metade do preço, e nesse momento, né, com a surpresa que a gente vai falar depois, ela está sendo um terço do preço, basicamente. Os nossos alunos do Island International College também têm a opção de fazer o Pathway no final. A gente oferece para eles por um valor bem simbólico. Ou seja, se o estudante que está acabando o Island International College está pensando em ir para um college público depois, a gente ajuda ele também. Ele tem os mesmos direitos dos nossos alunos de Pathway. Eles podem cursar o Pathway com a gente de 8 a 12 semanas, e a gente vai fazer a colocação universitária dele também. Então, realmente é uma porta de entrada, só que é uma excelente porta de entrada, porque o estudante sai com uma permissão de trabalho e consegue se manter. Lembrando que ele vai se manter com salário e vida de estudante, né? Ninguém vai ficar rico enquanto estuda, ele vai ter o suficiente para pagar o seu aluguel, rico de experiência, e alimentação. Rico de experiência, ninguém vai passar fome, ninguém não vai ter onde morar, então assim, é o suficiente para viver, para pagar o transporte público e para se alimentar, né? Claro, nós não estamos aí calculando o dinheirinho da baladinha, do gin tônico do final da semana, isso aí, né? Às vezes o estudante precisa ver o que é prioridade, né? Almoçar ou sair no final de semana? O BNNADV perguntou se o dinheiro ele cobre o custo do investimento, o que você vai gastar, né? Então, você tem que lembrar que não só, enquanto você está estudando no começo, você trabalha 20 horas semanais, mas depois que você entra em um estágio remunerado, aquele trabalho que você tinha, você continua podendo fazer. Então, você pode fazer meio período do seu estágio remunerado, mais meio período, sei lá, trabalhando no Tim Hortons, né? Vamos falar uma coisa bem canadense, né? Trabalhando numa cafeteria, numa loja, e aí você vai complementar tanto o dinheiro do seu estágio com o dinheiro disso aí. Então dá para se manter sim. E o legal também, Roberto, é que muitas pessoas fazem essa escada, né? Às vezes elas não têm o nível específico para um college público, ou não têm o dinheiro, que é o triplo, o quinto. Com essa promoção agora tá 5 vezes mais caro o público, né? Ou não tem o inglês. 3. Depende de aonde, né? Depende. Porque tem uns de 4 que 12, tem uns de 15, 20, tá bem mais barato. E aí, por exemplo, se você fizer essa escadinha, tem muita gente que, assim, ela quer ir logo. Então, ela já quer ir para ir ganhando experiência no mercado canadense, para ir desenvolvendo o inglês. Já que ela vai conseguir se mantendo, ela já vai fazendo o college privado. Ela faz primeiro esse college privado e lá depois ela muda para um college público. Ela não precisa também... Pode falar, você ia falar alguma coisa? Então, o que eu acho super legal? Porque antes eu estava falando sobre... nós falamos sobre os intakes, que o estudante precisa se organizar com 10 meses antes, que só pode começar em setembro, em janeiro e às vezes em maio. A gente está falando aqui nos colleges privados de início praticamente todos os meses. Então, o processo em si é o tempo do visto, né? O visto leva uma base de 3 meses para sair por aí. Então, por exemplo, o estudante que está querendo ir em setembro, agora, consegue ir para o Island International College. Mas se ele está pensando em ir para um college público, só no setembro do ano que vem. Então, essa é a grande diferença. É o tempo, é o processo, né? Não precisa de um teste de proficiência oficial, um IELTS. A gente tem o nosso próprio teste de proficiência que a gente manda o link para o estudante fazer. Então, a gente tem o nosso processo próprio e... Então, é muito mais prático, né? Muito mais prático e muito mais rápido.
e o estudante já chega com as aulas, já começa a trabalhar. Lembrando que no Canadá eles trabalham por sistema de horas, então pode ser que um dia trabalhe 2, 3 horas, pode ser que no final de semana o estudante compense trabalhando mais horas. Então, é muito fácil, né, conseguir conciliar os horários. Nós temos cursos que são que são no período da tarde, nós temos cursos que são no período da noite, de segunda a quinta. Então, é bem flexível, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque é uma forma muito fácil de ir para o Canadá, né? De entrar pela porta da frente numa escola excelente e ter uma experiência profissional e de estudos, né? E as portas que se abrem com um curso desse tipo são infinitas. O estudante pode, enfim, ele pode seguir para um college, ele pode fazer uma pós-graduação. Ninguém quer voltar. E muita gente não volta. O meu time mesmo, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo, né, que fica lá no Canadá, eles todos eram alunos, né, e não voltaram, acabaram fazendo outros projetos, né, uns aplicaram para residência permanente através do Express Entry, outros fizeram outro curso, então é possível, né, então eu acho que eu acho que é um dos poucos países que, de fato, quando o estudante faz as coisas bem certinhas e planejadas, dá certo. Ele te dá oportunidade, né? É verdade. Dá muita oportunidade, porque eu escuto muito pessoal dizer assim, o Canadá quer... Dizem que o Canadá quer todo mundo, tá precisando de gente. Eu digo, olha, o Canadá quer pessoas, mas não é todo mundo. Ele quer o estudante genuíno, que a gente diz, né? Que é aquela pessoa que realmente está indo para lá para estudar. Lembrando que esse visto que o estudante tem não é um visto de trabalho, ele tem um visto de estudos que tem permissão de trabalho. Por isso é que esse tempo de trabalho não conta depois quando o estudante aplica para uma residência permanente, né? Então, às vezes as pessoas acham que ele tem um visto. Eu tenho um visto de trabalho, eu posso trabalhar. A gente sempre lembra o estudante que não, você tem um visto de estudos, né? E o governo dá esse benefício de trabalhar meio período para esse estudante, mas o visto é de estudos. Tanto o co-op é considerado estudo, né? Todo estágio ele faz parte da grade curricular de conclusão do curso. Então, o estudante, quando ele termina o co-op, ele pode ter feito um co-op de 4, 5 meses ou de 1 ano. Esse tempo ele não é considerado um tempo de trabalho, ele é considerado um tempo de estudo na prática, né? Então, é bem importante lembrar isso. Mas o visto vem, né, vem bonitinho ali junto, vem o visto de estudante e com a permissão de trabalho. Isso é bem legal. Eu vou dar só um pause, eu vou pular. Eu vi que tem 2 perguntas aqui que ainda não respondemos. Porque se cair sem responder as perguntas, eu consigo lá responder as pessoas depois. Vamos falar agora só do preço, que depois a gente vai respondendo as perguntas. Temos 5 minutinhos. Gente, então, pessoal, tipo assim, o que acontece? A escola, a ELA que não é uma escola que é conhecida tradicionalmente por ser uma escola que dá muito desconto, ou que é muito agressiva com essa questão de desconto. Não dá nada. Não dá nunca desconto, gente. É uma coisa a gente dá um pouco. Não, mas ele tá mostrando porque, como agora o negócio tá... Mas é que a gente realmente... A gente preza, a gente tem uma estrutura muito maravilhosa, nossas escolas são lindas. É a escola mais linda do mundo, é morar. Então a gente eu não sentei naquela plaquinha de love, quando eu não fui, quando eu estudei lá, não tinha ainda. Eu vou ter que voltar para sentar, tirar foto daquela só voltar. Placa. Então, basicamente, assim, o que acontece? Nós estamos passando por um momento delicado na história, né? Nós estamos, assim, a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa desses momentos ruins. Então, para a gente conseguir se manter uma escola, né, viva, assim que as fronteiras abrirem, tá cheio de alunos e tudo mais, a gente entendeu que esse momento era um momento de planejamento, né? Às vezes é um momento de abrir mão de lucro, de algumas coisas assim, pensando no futuro, né? Então, a gente está com uma promoção muito legal, que a gente está dando 40% de desconto em todos os cursos de inglês de adultos e de jovens adultos e nos colleges também. Então, o que isso significa? Significa que do valor que o pessoal pagava há uns meses atrás, agora durante a pandemia, a gente fez essa promoção. É uma promoção que está acabando a princípio, dia 31 de maio acaba. Nós não tivemos ainda nenhuma confirmação de que ela vai se estender, porque ela era do mês passado, a gente conseguiu estender para esse mês. Mas está sendo muito legal, porque às vezes as pessoas falam, mas está tudo... A gente não sai de casa há 2 meses, assim, sem gente, mas a gente... Lembra que a gente se planeja, intercâmbio é planejamento? Então esse é o momento de comprar para viajar daqui a pouco. A gente já está com um plano de reabertura da escola, eles vão ser feitos em vários passos, né? A gente sabe que o Canadá está super na frente em relação à pandemia. Então, as fronteiras a princípio vão abrir no final de junho e a gente está torcendo que a gente vai fazer essa volta devagar. Assim. Alguns países já estão retomando, a Austrália já vai voltar às escolas também em breve. Então, a gente está começando. Aqui no Brasil, eu sei que a gente está um pouco desesperançado, porque a situação está difícil. Mas assim, os países, né? Exatamente. Exato, mas os países que... Oi? Não, é que essa coisa do planejamento também, a pessoa, se ela não quiser ir agora, também tem problema. Tem data para começar o college de novembro de 2021. Então, você pode começar lá no ano que vem.
a gente está aceitando alunos que queiram iniciar em qualquer data, né, das nossas datas oficiais entre 2020 e 2021. Então, até o final de 2021 pode aplicar. Isso é muito bom, porque dá tempo de se organizar com calma, de fazer pagamento, de juntar dinheiro para apresentar para o visto. É um momento bom de fazer esse tipo de comprometimento, né? Porque às vezes a gente precisa dizer assim, ok, agora eu tenho que ir. Eu tenho 1 ano para me organizar, porque eu tenho que fazer visto, tenho que juntar isso, mas o curso eu já tirei do meu caminho, que às vezes o curso é o mais caro. E nesse momento o curso está sendo a parte mais barata, está saindo, né, um pouco mais que a passagem aérea, no fim das contas. Assim. Então esse é realmente o momento, porque para a gente é muito importante que quando tudo volte ao normal e a gente puder voltar a receber os alunos, que a nossa escola tenha o fluxo de estudantes, né? E graças a Deus a gente está assim, cheio de aluno, só esperando a escola abrir de novo para encher a escola como sempre foi. Para quem não sabe, né, porque a gente nem comentou no início, a Ayla que tem 5 campos em Toronto e 4 campos em Vancouver, a gente tem capacidade para quase 6 mil alunos. Então, assim, é uma escola grande, é muito grande. São todos pertinho, mas é enorme. Então, assim, é uma escola enorme com vida, né? E eu acho que isso a gente consegue ver no feedback dos alunos. Não tem um aluno que estude com a gente que não ame, né? E quanto tempo a gente tem? Posso falar mais 2 minutinhos? Deixa eu dar só um spoiler do preço, que tá. Depois vocês vão perguntar, eu vou mandar a tabela para todo mundo que quiser no inbox. Eu vou dar um spoiler, gente, você consegue estudar nessa promoção 1 ano, eu tô falando 1 ano, $4.000 canadenses, podendo trabalhar durante o período inteiro. Nunca teve tão barato, tá? E daí tem de 2 anos, gente... É bizarro. Eu prometo, é muito barato, muito barato. Os programas de 2 anos, os programas de 2 anos estão saindo $4.700, eu acho, dólares, para 2 anos, né? Que tem 1 ano de curso mais 1 ano de estágio. Então, assim, é um momento de se organizar, para ir ou no final do ano ou no ano que vem, porque realmente está valendo muito a pena financeiramente falando para o estudante, né? E o que a gente está fazendo agora, antes que acabe, que termine, a gente está oferecendo aulas online para quem está em todas as partes do mundo pela Ayla que quis. Então, quem não tem o nível de inglês ainda, mas que não quer ir para lá sem estar trabalhando, porque o inglês não pode trabalhar, ele já pode começar a fazer as aulas por aqui. A gente tem aula de manhã, de tarde, de noite, custa $100 a semana, $100. Vocês vão ter aula ao vivo com o professor da Ayla, com colegas do mundo inteiro. Então, isso é muito legal para esse estudante que precisa fazer muito tempo de inglês, às vezes não pode se bancar no Canadá antes de começar o college. Ele já pode fazer daqui, e aí quando ele já sai daqui, ele já está no nível certinho. Então ele pode estudar 2, 3 meses pelo Ayla que quis, a aula é todo dia, é igualzinho um intercâmbio. É igualzinho um intercâmbio, é todo dia de segunda a sexta, 3 horas com o professor e mais o trabalho offline que os estudantes têm que fazer. Mas o resultado é muito legal. Sábado a gente vai ter aulas demonstrativas. Quem quiser fazer, passe e-mail, nível pro Gu, que a gente escreve vocês nas aulas, tá? Vão ser aulas de 45 minutos para mostrar como é que essas aulas estão acontecendo. São muito legais, tá um sucesso, graças a Deus. Você tem um recado mais? Que eu vou responder a pergunta. Isso aí, responde. Vamos voltar aqui, ó. Tomara que não se ligue na minha cara, né? Quero dar continuidade aos estudos após o college, favorece isso, mesmo os estrangeiros. Então, o termo favorecer não é que você vai ser mais fácil para você continuar do que uma pessoa que mora lá. Mas o Canadá te dá todas as opções. Ai, meu Deus, agora tem 2 minutos que o contador tá aqui na frente. Você pode fazer depois, trocar um college privado por um público, você pode estender, entrar numa universidade. Às vezes você pode ganhar uma carta de permissão de trabalho e conseguir ficar no Canadá. Às vezes você pode aplicar para um programa de imigração e ficar pelo Express Entry e ficar no Canadá. Então tem várias formas. Outra pessoa perguntou se vale mais a pena morar sozinho ou uma homestay house share. Minha opinião, se você concordar, de início você tem que ter uma acomodação segura. Então eu recomendo a Ayla, que ela tem casa de família, né? Ela tem também um portfólio com residências, exatamente. Então vale a pena você ficar até por essa imersão cultural, de conhecer bem o lugar, ter essa segurança do primeiro momento. Pode ser 2 semanas, se você for mais despachado, ou 1 mês, que é o padrão que a maioria das pessoas ficam. E depois você usa esse tempo para procurar um apartamento para dividir com outros estudantes da Ayla, que também o que vai mais ter gente querendo rachar porque fica mais barato. Lembrando que o ideal não é morar ali, né? Eu moro do lado da CN Tower. Não. Você vai morar no subúrbio de Toronto, dividindo a acomodação, às vezes até o quarto, para ficar mais... Se você for milionário, você mora até em cima do CN Tower, né? Mas eu tô falando o padrão. Você pode... Se quiser, né? Se quiser, você mora onde você quiser, mas o geral...
vale a pena você também economizar até para você ter dinheiro para outras coisas, né? Às vezes para renovar um visto lá na frente, para sair mais, mas tem bastante opção. Gente, tem 20 segundos. Eu quero agradecer. Roberto, muito, muito obrigado. Depois eu vou marcar Eu que outra, agradeço. foi ótimo. Vamos marcar Desculpa os imprevistos aí, eu Nada, sem ver as live. respostas aqui passando. Gente, muito obrigado. Não, eu tô cego porque o meu óculos está com claridade, eu tive que tirar. Mas é isso, pessoal, obrigado, foi um prazer. A gente vai fazer uma outra com outros temas. Sugiram o que vocês querem saber sobre o Canadá, que a gente pode falar um pouquinho para vocês.